Nós vamos abrir a palavra de Deus essa noite. Nós vamos nos embasar para a exposição da palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 22. Diz assim a Escritura Sagrada: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que têm visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisto e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando-se as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano.
Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. E imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoite. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando-o trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração. Deus santo e bendito, ainda na tua presença, tua exaltada presença, nós clamamos ao Senhor. Desvenda nessa noite os nossos olhos para podermos ver a glória do Evangelho de Cristo. E aqueles que não te conhecem, por meio da pregação do Evangelho de Cristo nessa noite, eles possam ser iluminados na face de Cristo Jesus e assim conhecer a salvação. Anima a tua igreja nessa noite. Fortalece o teu povo, Senhor. Encoraja-nos. Aviva-nos. Salva. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Certamente a nossa vida cristã, irmãos, ela tem momentos mais complexos do que outros. E um dos momentos talvez mais difíceis da vida de um cristão é o momento em quando ele tem que lidar com aquele que é inimigo dele, com o que tenta destruí-lo ou com aquele que se coloca como adversário para destruir não apenas os seus argumentos, mas a sua própria vida, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem no seu coração um princípio e uma história que aponta para a obra de Cristo muito bem declarada na sua vida. Ele, como Cristo, foi levado a Jerusalém para ser preso e foi preso em Jerusalém. Assim como Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, pelos judeus, foi açoitado e ordenado que o matassem. Assim como Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, sendo morto ou sendo levado à morte, ainda declara o amor dele para com o povo, desejando, por meio da pregação, a conversão daquele povo. A maneira como nós lidamos com a adversidade ou com o inimigo que se opõe a nós, revela muito daquilo que nós entendemos do Evangelho e daquilo que o Senhor, de fato, fez na nossa vida. Essa é uma maneira importante de entendermos a caminhada cristã, porque não há ninguém que foi mais humilhado do que Cristo, ninguém que foi mais escarnecido do que o nosso Senhor. E no meio de toda a sua agonia, ele olha para aqueles que estão fazendo aquilo com ele e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A inimizade nenhuma, mal nenhum que o homem pode fazer contra nós se compara passar a eternidade no inferno. Mal nenhum pode se comparar a esse mal, passar a eternidade no inferno. E nós rapidamente desistimos das pessoas quando elas se opõem a nós ou se tornam nossos inimigos declarados. Entenda que aquilo que nós temos ouvido falar no livro de Levítico se torna uma realidade aqui também. Diferente de qualquer outro Deus das nações, o nosso Deus, o que Ele ordena é aquilo que Ele fez e aquilo que Ele é. Nenhuma lei é fundamentada em valores humanos simplesmente, mas na obra de Deus, na maneira como Ele lida com a sua criação. Quando Ele disse, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor disse essas palavras:
literalmente. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Ele fez exatamente isso. Quando Paulo descreve na sua carta aos Romanos, ele diz: ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Veja, nós éramos seus inimigos quando ele nos salvou, nos redimiu. E óbvio, aquilo que ele fez conosco representa aquilo e o modo como nós temos de viver. Veja, esse é um princípio bíblico. Ora, disse o Senhor: quem quiser ser grande no meu reino, seja o maior, ou quem quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ser grande, seja servo um do outro. E ele diz: porque assim como eu, diz o Senhor, que não vim ser servido, mas servi. Veja, o padrão é o modo como eu fiz, o modo como eu faço, aquilo que eu sou, vai manifestar o modo como nós devemos viver. Não há como fugir desse princípio. O Senhor é e faz, e o seu povo, que foi comprado pelo seu sangue, precisa aprender a viver do modo como ele é. Aqueles que devem exercer a condenação e o juízo, o Estado, eles devem exercer da maneira como Deus ordenou. A maneira como meu coração deve lidar com a oposição não deve ser como os ímpios fazem, odiando aqueles que querem fazer mal a mim. Porque o máximo que eles podem fazer contra mim e contra você é destruir o nosso corpo. Mas não temam o que pode fazer isso. Temam aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Esse é o princípio que a Escritura descreve. O que nós temos aqui diante de nós, irmãos, é exatamente algo parecido com todo esse princípio. E Paulo continuamente descreve isso em todo o seu discurso. Veja, por favor, em Atos capítulo 21, quando introduz essa narrativa, Paulo foi preso, foi açoitado, no capítulo 21, verso 27 em diante, ele foi preso, açoitado, e por ser açoitado, ele não podia nem subir as escadas, diz o texto sagrado, ele foi carregado por tamanho sofrimento que ele passou e dor que ele teve, não é? Fisicamente ele passou por grande sofrimento. Agora, quando ele está indo, quando ele está caminhando para aquele lugar, ouvindo os gritos, mata-o, mata-o, Paulo então diz no verso 38, né? No verso 37 ele diz: e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, capítulo 21, verso 37, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo. E aqui começa exatamente o discurso dele. Perceba, ele fala na língua hebraica. Ora, irmãos, quando nós pensamos o que Paulo está fazendo aqui, esse povo que está querendo destruí-lo, matá-lo, é o povo que ele vai se dirigir a ele na língua deles. Um dos salmos mais extraordinários da Escritura descreve que o nosso Deus, ele é um Deus que condescende com o povo. Ele se inclina para poder ver o que se passa no céu e sobre a terra. Veja, o Senhor veio salvar aqueles que são seus inimigos, os que o ofenderam. Quando o Senhor diz, ora, se alguém te ofendeu, vai a ele. O Senhor está dizendo, é exatamente o que ele fez. Nós somos aqueles que nós ofendemos ao Senhor, ele é o ofendido, e ele veio até nós nos redimir. E ele diz, quando alguém te ofendeu, quando você, não que você ofendeu alguém, mas se alguém te ofendeu, você vai procurar essa pessoa, como princípio daquilo que Deus fez. E aqui, o apóstolo Paulo está com o coração cheio do Evangelho, cheio da graça de Deus. Ele age exatamente como Cristo. Perceba, ele olha para aqueles que estão tentando matá-lo.
sem poder, porque andar, ele fica em pé e fala na língua deles. Veja, na época eles falavam em aramaico, mas o hebraico é a língua de dentro do templo. Não é a língua comum simplesmente. Essa língua, ele vai e fala a língua deles. Ele se comunica na língua deles. Para não ter dúvida do que ele vai falar. E exatamente como nosso Senhor faz, perceba, para que ele venha me redimir, ele se torna homem como nós, que fala como nós, que gesticula, que tem os mesmos sentimentos que o homem tem. E fala a nossa língua. O Deus eterno, que por meio da sua voz, criou os céus e a terra, agora desce e fala conosco. A nossa língua, descrevendo a sua glória para homens como nós, incapazes de compreender. Ele fala conosco. Paulo, ferido por aqueles que queriam destruí-lo, se coloca em pé e fala em hebraico. É tão interessante, irmãos, que o texto diz no verso 40 do capítulo 21, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo. E veja como ele chama esses irmãos. Irmãos e pais. Verso 1 do capítulo 22. Irmãos e pais. Ouvi agora a minha defesa perante vós. Que coisa interessante. Irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, ele não está chamando os judeus de irmãos na perspectiva da redenção, como se eles tivessem sido salvos pelo Senhor Jesus. Não, porque isso ele vai fazer lá na frente, isso vai ficar claro lá na frente. Ele chama de irmãos e pais. Veja, não são irmãos. Os irmãos são aquilo que Lucas descreve muito bem, quando ele vai pregando na Ásia, e aí são nações, países diferentes, cidades diferentes, e depois esse povo se reúne, ele chama, então os irmãos se reuniam. Então não há nenhuma relação sanguínea aqui, eles são irmãos em Cristo. Mas aqui ele não está falando de outra coisa, senão ele está se colocando como judeu. Irmãos, mas não só isso. O papel de Paulo aqui é mostrar que aquilo que ele está pregando aqui agora, não surgiu agora, veio deles. Irmãos e pais, escutem o que eu passo a dizer. A história que eu vou contar procede da nossa história. Isso não é novo, isso não é uma nova religião. Essa é uma acusação comum. Porque essa é uma coisa nova que está sendo ouvida. Quem é esse que surgiu agora? Preste atenção, por favor, num texto sagrado. No verso 14, no mesmo capítulo 22, diz: então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu. Veja, ele faz questão citando ali Ananias, dizendo, perceba, Ananias diz, o Deus de nossos pais. Então, no discurso dele, Paulo está focando em coisas importantes para dizer para ele, perceba que aquilo que nós cremos aqui agora, não surgiu agora, isso vem do Antigo Testamento. Isso procede da Antiga Aliança, não é novo. Isso me lembra muito bem as Institutas de João Calvino. Vocês nós estamos lendo as Institutas aos sábados e com os jovens adolescentes da igreja, vocês devem lembrar bem a introdução das Institutas. Calvino dirige ao rei a Instituta. E qual é o foco dele? Porque qual era a acusação que eles faziam contra os protestantes? É que aquela religião começou há 25 anos e eles eram 300, 400 anos. A história da igreja era muito antes. É uma religião nova. E o que é que Calvino argumenta? Calvino vai argumentar, usar a mesma estratégia de Paulo. Calvino vai mostrar os pais da igreja. O que Calvino faz é citar os pais da igreja, dizendo, veja,
Quem se desviou da verdade não fomos nós, foram vocês. Veja o que os pais da igreja ensinam e veja para onde vocês estão indo e perceba que o que nós estamos fazendo é seguir a história e vocês se desviaram dela. E o que Paulo vai fazer aqui exatamente é mostrar que aquilo que ele está ensinando vem da história do Antigo Testamento e quem se apartou dessa verdade foram eles, não é a igreja neotestamentária. O conflito de Paulo com eles é exatamente provar esse ponto. Isso por meio da obra da redenção em Cristo Jesus. Veja, por favor, no versículo 2 do capítulo 22, ele cita de novo o mesmo caso da língua. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. O detalhe do argumento. A língua que faz com que o povo preste mais atenção. Quem sou eu? Verso 3. E por que eu estou chamando vocês de irmãos e pais? Eu sou judeu. Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Ora, conhecido mestre. Citado no capítulo 5 do livro de Atos. Gamaliel, um homem de profundo conhecimento. Eu fui educado por ele, veja, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Gamaliel me instruiu não é segundo a lei, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. Eu fui instruído por ele, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Veja, Paulo está dizendo, eu era exatamente o que vocês são agora. Eu sou judeu. E o que vocês estão fazendo aqui é exatamente aquilo que eu fazia. Interessante que na carta aos Romanos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, os judeus, eles têm zelo sem entendimento. Ele diz aqui, eu era zeloso para com a lei, mas ele não tinha entendimento. E eu fazia zeloso para com Deus. E veja como é interessante a relação daquilo que ele fazia e para quem eles faziam. Para Deus. Mas sem conhecimento, o zelo não transforma as nossas ações em verdade. No Evangelho de João, por exemplo, irmãos, abra sua Bíblia comigo. João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. A partir do verso 1 em diante, diz assim, a Sagrada Escritura. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Perceba, a quem eles estão fazendo isso? A Deus. Os que tirarem a sua vida vão fazer com o seguinte intuito, eles estão cultuando a Deus. Agora veja o verso 3. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. E eles foram informados disso. E veja a preocupação de Cristo, né, avisando com antecedência o que ia acontecer no verso 4. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. É por isso, para que quando essas coisas chegarem, vocês lembrem do que eu disse. O apóstolo Paulo está aqui no texto dizendo, ora, eu fazia isso para Deus,
E vocês estão aqui vindo para me matar. E era isso que eu fazia também. Veja o argumento dele, na sequência, verso 4, ele vai descrever os passos dele. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Perceba, irmãos, aqui ele não está chamando de irmãos, ele descreve, eu persegui homens e mulheres. Ele tá falando aos judeus e ainda não os chama de irmãos. Irmãos são eles, de onde procede a sua história. Ele descreve aqui no aspecto geral. Eu prendia homens e mulheres. Na sequência do texto, ele diz, de que são testemunhos o sumo sacerdote e todos os anciãos. E aí, ele então chama como testemunha. Perceba o cuidado de Lucas em descrever o detalhe da acusação e a defesa perfeita. Veja bem, eu estou diante de um tribunal. E esses homens aqui estão querendo me matar. E vocês são testemunhas que eu fazia a mesma coisa que vocês faziam. Vocês me davam carta. Eu recebia a carta das mãos de vocês para prender o povo. A sequência do texto. Destes recebi cartas para os irmãos. E ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Os irmãos são judeus, vou trazer manietados e presos aqueles que forem tirados do caminho. Verso 6, ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia. Que coisa interessante, irmãos. Veja o texto. Veja o detalhe da argumentação da sua defesa. Primeiro, vocês são testemunhas de que o que eu fazia, eu recebia de vocês a carta para fazer. E o que vocês estão fazendo aqui era o que eu fazia antes. Porque eu fazia da mesma forma que vocês. Aconteceu um detalhe apenas que lhe passa a contar. Tem um ponto. Quando eu saí para fazer isso, eu ia indo de caminho, perto de Damasco, quase ao meio-dia. Isso não foi um sonho, ele não estava dormindo, final do dia, exausto, plena luz do dia. Não era a luz do dia que ele falava. Ele diz, quase, veja a importância da informação. Ao meio-dia, repentinamente. Eu não esperava, estávamos fazendo o nosso trabalho, não fiz nada para receber o Senhor, não estava atrás dele, eu estava atrás da sua igreja, eu queria matar o povo, eu queria levá-los aos tribunais, eu estava indo contra esse Senhor. Então, o que acontece a partir daqui foi repentino. Eu não estava indo a ele, ele veio a mim. Então Paulo está na sua defesa dizendo, perceba, eu não estava buscando isso, não era o que eu queria era matá-los, prendê-los, mas repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Você imagina o sol do meio-dia, ele sabe discernir uma luz do sol. Essa luz não era... O sol não incomodou ele como essa luz, que era mais forte que o sol. De repente, brilhou uma grande luz ao redor de mim. Caí por terra por consequência disso, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui, irmãos, perceba, a pergunta é simples. Saulo, Saulo, por que me persegues? A questão não é, eu estou te perseguindo por essas e essas razões. Não entra, esse não é um detalhe importante no texto.
quando ele ouve o Senhor falar, muitas coisas estão aqui implícitas no texto. Primeiro, ele estava cultuando a Deus, segundo os seus princípios. Ele estava fazendo isso. Então ele entendia que aquilo era culto ao Senhor, segundo os seus conceitos. Ele não tinha o conceito de que ele estava perseguindo ao Senhor, mas ele perseguia o povo, a igreja. E ali o Senhor se coloca e diz: por que me persegues? Esse é o princípio mais extraordinário da Escritura, que descreve a íntima relação entre a igreja e Cristo, o cabeça e o corpo. Paulo não está perseguindo a Deus, ele está perseguindo um povo que diz servir a um homem. Ele não tinha consciência de quem ele estava perseguindo. E esse é um grande aspecto, irmãos, porque quando a sociedade, lei, Estado se levanta contra a igreja ou contra os valores da igreja, não pensem vocês que é uma questão pessoal conosco. Não, é com o nosso Senhor. Eles não estão se levantando contra a igreja, mas é contra Cristo que eles se levantam. Isso também é segurança para a igreja, porque quem protege, quem cuida da igreja é o Senhor. Levantar-se contra a igreja, levantar-se contra Cristo. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Isso serve em vários aspectos como lição para nós. Primeiro, não só apenas a perseguição de leis ou estados ou homens com valores totalmente opostos aos valores da igreja, estabelecidos pela palavra de Deus, mas também quando nós mesmos, entre nós, falamos mal das igrejas. Ou quando, por motivos simples ou diferenças pequenas, nós discursamos sobre a igreja de maneira pejorativa. Na igreja de Cristo nós nunca podemos falar dessa forma. Por mais que você encontre erros em alguma igreja ali e acolá, nunca se dirija à igreja de maneira pejorativa, porque você está se levantando contra Cristo, contra a sua noiva, contra a menina dos seus olhos, porque ele veio ao mundo, deu a vida por ela. E nós não estamos falando aqui de seitas, estamos falando de igrejas que têm divergências nossas, que pensam diferente da gente um ponto ou outro, que nós sabemos que é errado o que eles estão falando, nesse ponto ali e acolá, mas não se refira à igreja do Senhor de maneira pejorativa. Ela pode ser mais pura ou menos pura, mas essa é a igreja do Senhor. Ele a ama, ele deu a vida por ela. E nós precisamos ter cuidado com isso. Ainda, o apóstolo Paulo, descrevendo o ato da sua conversão. Veja, irmãos, não é? Ele diz: quem és tu, Senhor? Perceba que o apóstolo Paulo aqui, ele descreve esse Senhor, entende? Quem és tu, Senhor? Aqui a pergunta é simples. Quem está falando comigo? Qual o teu nome? Aí a resposta do Senhor é: eu sou Jesus, o Nazareno. Veja que detalhe importante. Ele veio de Nazaré, é judeu. Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E aquele momento Veja, irmãos, o que está por detrás dessa informação e essa é uma pergunta interessante também, né?
Porque Paulo aqui não sobe diante dos judeus e prega o evangelho, como aconteceu em Atos, no capítulo 2, falando da morte e ressurreição de Cristo? Por que ele sobe para poder falar da sua conversão? Qual o ponto de Paulo nisso? Por que uma experiência, não é? Vamos falar, por que a experiência tem algum papel nisso aqui? A conversão de Paulo, ela é emblemática. Ela é tão emblemática que num único livro ela é contada 3 vezes. Atos 9, a história de Lucas, descreve a sua conversão. Atos 22, quando ele descreve também o que nós estamos descrevendo aqui, não é? E no capítulo 24, em Roma, Paulo vai fazer a mesma defesa dele. E vai usar o mesmo argumento. Por que isso é importante para nós? Porque agora ele está falando aos judeus, o Cristo que vocês mataram ressuscitou. Veja, ele está vivo e ele veio a mim. A ressurreição de Cristo é real, ele está vivo e ele veio a mim e disse essas palavras a mim. Não há como duvidar que aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou. E agora, o que significa a ressurreição dele? A salvação do seu povo, tanto judeu como grego. Assim como ele ressuscitou dos mortos, os seus ressuscitarão dos mortos. Exatamente o mesmo princípio como o Senhor estabeleceu. Acontece que no discurso de Paulo, olhando para aqueles homens, fitando os olhos, ele então diz assim no verso 9, o que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. E é um detalhe interessante, o cuidado de Lucas, a testemunha. Isso não foi um momento de insolação em que eu ali perdi o sentido e comecei a ver coisas. Tem testemunha disso. Eles não entenderam, eles ouviram a voz e não compreenderam. Porque essa é uma verdade que nós acabamos de ler no nosso catecismo. Nem todos que escutam o Senhor virão ao Senhor. Nem todos que ouvem o Evangelho vão crer no Evangelho. O apóstolo Paulo viu e ouviu. Ele foi redimido e aqueles não entenderam o que ele estava falando. E por outro lado, o princípio claro de que a conversão é pessoal, a salvação é individual. O Senhor fala com o indivíduo, salva o indivíduo pessoalmente. E aqui ele revela que Paulo tem um papel. Não, veja, Paulo não é simplesmente um missionário, entenda isso, irmãos. Entenda isso. Porque só para fazer um trabalho desse, ele poderia ser como Ciro lá no Antigo Testamento, que era descrito como pastor de Deus e nunca conheceu o Senhor. Foi instrumento de Deus para libertar o povo do cativeiro babilônico e nunca conheceu o Senhor. Se é apenas para cumprir um trabalho desse, pode-se usar pessoas dessa forma. Entretanto, não é o ponto. Ele está falando, ora, ele é um apóstolo. Veja a linguagem utilizada no texto, não é? No versículo 10. Então eu perguntei, que farei, Senhor? Perceba que nesse momento ele é instruído pelo Senhor. Aqui ele se revela como o Criador, o Senhor. Ele se revela como o mestre e como sacerdote. Ele fala com ele, o rei dele. Ele o chama de Senhor. E agora, Senhor, o que farei? Porque essa é a grande questão. Veja bem, eu fui salvo pelo Senhor e agora o que faço? Não existe esse conceito de que ele é meu salvador, mas não é meu Senhor. Ele me redimiu, mas eu não sigo ele. Ele me salvou, mas eu não sei o que fazer. Ele diz, eu sou o teu Senhor. Paulo pergunta, então, o que faço? O que devo fazer? Esse é um ponto importante na vida cristã, irmãos. Nós temos pessoas que dizem, o Senhor é meu Salvador, mas não seguem ao Senhor como seu Senhor. Ele me tirou do pecado, mas eu não faço a vontade dele.
Não há relação entre uma coisa e outra. Pode ter certeza disso. Se Cristo é teu Salvador, você pergunta, como eu devo viver? E antes mesmo dele te falar, de você perguntar, ele já fez isso para ti. Ele entregou a sua lei. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então vem os 10 mandamentos. Eu sou o Deus que te libertou, que te salvou. E sou o teu Senhor. Cumpre a minha vontade. Segue a minha lei. Você foi salvo por mim. E você vai fazer a minha vontade. Perceba no verso 10, o que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Que obediência extraordinária é essa? Que mudança de coração. Veja, irmãos, o que Paulo está descrevendo aqui, veja, eu não fiz nada para isso acontecer comigo. Eu fui repentinamente alcançado por ele. Veja, e essa obra é dele, somente dele. Não tem nada de mim aqui. Eu não fiz nada. O meu entendimento não valeu de nada. O meu zelo não valeu de nada. Aqui não há nada de mim. Tudo começa nele, tudo termina nele. Ele apareceu a mim, ele falou comigo, ele mudou o meu coração. E agora eu quero fazer a vontade dele. Essa é a transformação real, a sincera aproximação de Cristo. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor, não mais a minha. Eu morri para mim mesmo. Paulo vai dizer isso. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora o meu desejo é fazer a tua vontade, Senhor, não mais a minha vontade. Vai e entra na cidade de Damasco, eu vou e lá vão te dizer o que você tem de fazer. Veja aí, tudo obrigação. E é leve, é suave, porque Cristo perdoou o seu pecado. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Não existe, preste bem atenção aqui, crianças, jovens, adolescentes, não existe essa relação. É necessário ter uma mudança no nosso coração. O desejo, a mudança para fazer o que Deus requer de nós. Foi assim com Abraão. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Diz o texto no autor da carta aos Hebreus, ele creu no Senhor e saiu para uma terra. Isto é, ele creu e fez aquilo que o Senhor ordenou. Para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus requer de ti? Ele redimiu sua alma e sua vida. Ele quer que você ame seus mandamentos e obedeça a sua palavra. Que diferença tem do mundo para a igreja se nós não fazemos a vontade do Senhor sinceramente? Sequência do texto no verso 11. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E veja o detalhe, né? A razão da cegueira foi o fulgor da luz, o texto é claro. E eu saí de um canto para o outro porque fui guiado. Eu não sabia para onde estava indo. Um homem chamado Ananias, e aqui veja o cuidado de Lucas em descrever as palavras do apóstolo Paulo. Piedoso conforme a lei. Perceba, todos os indivíduos estão ligados à lei. Entende? Ele chama irmãos e pais. A referência é, eu sou judeu, sou zeloso como vocês, e fazia o que vocês estão fazendo aqui agora. Até que Cristo me encontrou e graciosamente me redimiu. Aí ele vem e diz, ele me enviou um homem chamado Ananias. Quem é Ananias? Esse homem é piedoso, conforme a lei. Ele segue a lei.
tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Veja, você pode ir lá, os judeus. O homem que falou comigo era judeu. Ou melhor, ele tinha testemunho dos judeus, que era um homem piedoso, porque o piedoso necessariamente não era judeu. Ele era aquele que era prosélito, ele tinha crido e agora amava a lei. E o testemunho era esse. As pessoas diziam, aquele homem é piedoso, ele guarda a lei. Esse homem, Ananias. Veja o cuidado, irmãos. Só preste atenção na tônica do texto. O cuidado. Nas informações não são repetidas, mas o tom é repetido. Veja, Lucas vai descrever a linguagem de Paulo. Sempre ele está dizendo que isso tudo veio por meio dos judeus. Isso não nasceu agora. Isso foi prometido lá atrás. E aí veio esse indivíduo e disse assim, verso 13, veio procurar-me e pondo-se junto a mim disse, Saulo, irmão. Agora, perceba, aqui esse indivíduo já vai chamá-lo de irmão. Ele não era judeu, era piedoso. Como eles são irmãos? Pela mesma fé. Perceba, Saulo, irmão. Depois de convertido, ele vai dizer quem são seus irmãos. Lembra que Paulo disse isso lá em Gálatas? Os da fé é que são filhos de Abraão. Não os que nascem em Israel, mas os que creem no nome do Senhor. Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Os apóstolos tinham essa marca. Eles viram e ouviram. E aqui ele diz, perceba a linguagem dele. Você foi escolhido pelo Senhor para ver e ouvir. E quem você viu? O justo. Veja que nome ele dá para Cristo. Onde não se encontra pecado, falta, iniquidade alguma. Ele é o justo, em quem nós somos justificados. O zelo e o conhecimento da lei não pode nos justificar. Mas você viu o justo. E esse justo, você ouviu a palavra da boca dele. E terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Pergunta que é intrigante no texto, verso 16. E agora, por que te demoras? O que é que você está esperando? A obra já foi feita. E o Senhor é o teu Senhor. O que é que você vai fazer agora, Paulo? Veja a linguagem. Um homem conhecedor da lei, o justo, fala com ele. Ele vê o justo e ouve da boca dele a sua palavra. Agora, ele diz, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Veja que no capítulo 21, o apóstolo Paulo, ouvindo o conselho dos presbíteros da igreja de Jerusalém e de Tiago, que era o principal deles ali, diz
que ele deveria então ir passar por um processo de purificação para ser entendido no meio deles como alguém que respeitava a lei, que era zeloso pela lei. Aqui ele vai dar o entendimento exato para onde todas as leis cerimoniais apontavam. E qual é o princípio básico aqui? Ele diz, recomenda-lhe, especificamente no verso 16 ele diz, agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Isso aqui nos leva a um ponto importante, irmãos. Perceba, primeiro, esse caráter de que a fé já havia acontecido e ele é batizado no nome do Senhor, porque esse é o princípio. Você não é batizado para ser salvo, não é? Ele creu no Senhor e agora ele vai receber a marca externa do selo da aliança. Lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Interessante. Aqui, irmãos, a salvação, ela não vem por meio do batismo, como nós falamos. É uma unificação da culpa e do pecado. O lavar espiritual da culpa e do pecado, como nós vimos no texto, ele vem por meio da fé no Evangelho de Cristo e oração por salvação. Por favor, em Atos capítulo 2, verso 21. Veja se não é essa ordem exatamente como descrito no texto. Atos capítulo 2, verso 21. Diz assim o texto sagrado. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba, isto é, por meio, a fé, ela é manifestada dessa forma. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, não é? Isso acontece por meio da fé no Evangelho de Cristo e a oração por salvação. Na hora ele diz, vocês invocarão o meu nome, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja ainda no capítulo 15 do livro de Atos, no discurso de Pedro, veja a linguagem que ele se dirige aos gentios, o que foi que Cristo fez com eles. Atos 15, versículo 9, diz assim a Escritura Sagrada. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Entenda, nós aqui judeus, eles gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Veja, como eles foram purificados, purificando-lhes pela fé. Então, é por meio da fé que isso acontece. Purificando-lhes pela fé. Na primeira carta do apóstolo Pedro, por favor, capítulo 3, verso 21. Você vai encontrar esse mesmo princípio. Primeira carta, apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 21, diz assim a Escritura Sagrada. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Veja, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Veja, aqui o que está acontecendo é que aquele que estava perdido foi achado. E como é que alguém perdido é encontrado, alguém que está morto ressuscita? Por meio do Evangelho. E o que é o Evangelho? Entenda, o Evangelho é os atos históricos objetivos da obra de Cristo. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele foi sepultado e ressuscitou. E isso então mostra que a sua glória e a pregação do Evangelho é manifestada com poder. Agora o Evangelho anunciado. Cristo se dirige a Paulo, vivo, e ele é tirado da morte. E é manifestado dessa forma. O cego passa a enxergar, o morto ressuscita, e ele, Paulo, agora compreende a fé. Agora ele diz, de maneira muito clara no texto, por que demoras, especificamente no capítulo 22, voltando lá em Atos 22, 16. Por que te demoras? Levanta-te,
recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Interessante, no verso 17 agora ele faz a distinção entre aquilo que aconteceu no caminho e o que vai acontecer agora. Lá não foi um transe. Cristo apareceu realmente a ele. No verso 17 diz: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Preste atenção, irmãos. Primeiro grande efeito da verdadeira fé é transformar o indivíduo em um homem que ora. É impressionante a relação no texto. Ele ora, ele foi encontrado assim. Se você lembrar da narrativa em Lucas 9, em Atos 9, você vai ver que foi isso que aconteceu. Quando ele diz: você vai até onde ele se encontra, diz o Senhor, se referindo ao indivíduo que foi até Paulo. E você vai encontrá-lo orando. Aquele indivíduo vai estar orando. Essa relação paternal, de filiação, irmãos, agora temos o Pai que é o Senhor, isso muda completamente agora. Ele diz: você vai pregar aos gentios, e como ele vai fazer? Na dependência do Senhor. Veja, o que eu faço, você não pode fazer por você mesmo, você tem que se ajoelhar e orar. Agora você se torna um pedinte. Um filho que se aproxima do pai e diz: Senhor, meu pai, a tua vontade é essa, eu sou fraco, me ajuda a cumprir os teus propósitos. Diariamente, não existe a possibilidade de um filho que não peça nada ao seu pai. É estranho essa relação pai e filho, em que o filho nada pede ao seu pai. E Paulo aqui imediatamente é encontrado em oração. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, e exatamente na oração que as coisas são transformadas. É de joelho que as coisas são mudadas. Não é na nossa força. Paulo aprendeu isso. Eu estava indo matar a igreja quando o Senhor veio repentinamente e me salvou. Não depende de mim, da graça dele. O que eu vou fazer? Eu vou orar. O que ele me mandou fazer, eu só posso fazer em oração. Que grande diferença é essa, irmãos? A nossa luta contra a oração. Porque nós lutamos para não orar. E na realidade não precisamos nem fazer muito esforço. A nossa soberba se revela aí. Veja, até a salvação está ligada à oração. O que invocar o meu nome será salvo. Aqui. E essa é uma marca da igreja desde a antiga aliança. Filho de Enos, o filho de Sete, chamado Enos, a partir dele começou a invocar o nome do Senhor. Essa é uma marca do povo de Deus. Nós não vencemos a tentação se não for de joelhos. Nós não vencemos o pecado se não for em oração. Nós não faremos a vontade de Deus se não for em oração. O que o Evangelho transformou você? Por que não buscamos a Deus em oração? É quando nós oramos que todas as mudanças vão acontecer. Porque quando levantamos para pregar, não fazemos no nosso poder. Quando nós levantamos para obedecer, nós não fazemos no nosso poder, mas no poder de Deus. Me veio um êxtase quando eu orava, diz o apóstolo Paulo. E ele diz assim: eu vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém.
porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que eu matava. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Interessante que esse verbo enviar, aqui é a palavra apóstolo. É a mesma palavra grega para apóstolo. Vai, porque eu vou te enviar. E como ele é enviado quando? Quando ele viu e ouviu o Senhor. Eu vou te enviar para longe. Essa expressão vai ser cunhada posteriormente. Apóstolo dos gentios. Veja a expressão: enviarei para longe aos gentios. Exatamente aqui nas palavras de Cristo. Eu vou te enviar para longe. Acontece, irmãos, que quando essa mensagem foi pregada e explicada, exposta para eles naquele momento, acontece algo estranho no texto. Porque o coração deles endurecia, foi endurecido. É assim que acontece, a palavra de Deus faz isso. Ou ela derrete, ou ela endurece o coração. Como já falamos, exatamente o que Thomas Boston disse, o mesmo raio que sai do mesmo sol, quando se encontra com gelo, o derrete, e quando se encontra com argila, a endurece. O mesmo raio, a mesma palavra, ela salva e ela condena, ela transforma, ela muda o indivíduo. Aqui ele diz, verso 22, ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Tira esse homem da terra, isto é, elimina esse homem do nosso meio, porque ele não pode mais viver aqui. Como pode isso acontecer? Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo fala da lei e fala do templo no meio dessa sua exposição, dizendo exatamente o significado dessas coisas por meio da pregação. Eles escutam o que o Senhor Jesus falou e a mudança que aconteceu na vida dele, e diz: esse homem, ele não pode viver no meio de pessoas normais, mata-o. Acontece que eles gritam, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares. E isso era apenas, veja, esse ato, não é? De pegar a poeira, jogar para cima, tirar as suas capas, não é? Isso representava que eles estavam ouvindo uma blasfêmia. E eles então se rebelavam contra aquela blasfêmia. E esse é o princípio, o evangelho do Senhor, ele pode ser escândalo para as pessoas, pedra de tropeço para as pessoas, mas para os eleitos de Deus é a salvação. E ali eles escutam aquela palavra. E muitos dizem, hoje em dia, um Cristo que veio, Deus que manda o seu Filho morrer na cruz pelo nosso pecado, que Deus é esse? O evangelho da cruz não quebranta o coração, pelo contrário, torna esse homem ainda mais bruto e animalizado. Assim foi com eles. O evangelho os transformou, mostrando exatamente aquilo que eles eram. Quem eles eram? Idólatras. Pois eles adoravam ídolos. E a mensagem faz com que aquilo que Isaías ouviu do Senhor prega. Eles não vão entender com seu coração, não vão ouvir com seus ouvidos, nem vão
nem vão ver com seus próprios olhos. Eles vão ser transformados à imagem de uma estátua, que tem ouvidos e não pode ouvir, tem olhos e não podem ver. Eles são exatamente isso. Agora, o comandante, vendo a ira daqueles homens, ele pega o apóstolo Paulo e ordena que ele fosse recolhido à fortaleza para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Ele diz, ora, tem que ter um motivo justo para esse tipo de revolta. Não tem motivo justo, irmãos. O justo foi declarado por Paulo, que o falou com ele, que é Cristo. Não há motivo justo para se rebelar contra o Evangelho. O motivo é exatamente a morte do seu coração. O homem odeia a verdade do Senhor, porque ele vai ter que ser liberto do seu pecado e agora ter que se submeter a um senhorio que não é o seu coração, mas é o próprio Salvador. Ele não fará mais a sua vontade, mas a vontade de Deus. Eu vou ter que abandonar tudo isso. Vou ter que deixar toda essa estrutura. Eu vou ter que perder esse conforto. Eu vou ter que perder os meus amigos. Eu vou ter que largar relacionamentos. Ora, eu não posso. Eu quero ser senhor de mim mesmo. E o Evangelho então se aproxima e diz, perceba, você tem que entender, Cristo que te salvou diz como você tem de viver. E aquilo ali para eles é abominável. Eles querem continuar matando, dizendo que estão fazendo isso como culto a Deus. Toda a nossa estrutura. Aí nós inventamos o Evangelho meio termo, para poder não dizer que estou agradando a Deus, mas estou agradando a mim mesmo, exatamente como Saul. Eu fiz isso porque o povo pediu, para poder satisfazer os desejos do povo. Nós desobedecemos ao Senhor para oferecer ao Senhor um culto com o sacrifício da desobediência. Veja, é toda a tentativa de criar um evangelho pela metade, o evangelho em que o engano é trazido e a pessoa é enganada por toda a vida, até que se depara com repentina destruição. Final do texto diz assim: quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Isso eu acho fantástico na paciência do apóstolo Paulo. Ele poderia ter falado isso antes, mas esse é o momento agora. Ele lança a mão da lei que era própria, justa. A lei que os judeus estavam querendo fazer era injusta, porque eles se levantavam contra a lei de Deus. Aqui, essa era uma lei justa, e Paulo então se levanta dizendo, essa lei é boa. Veja a importância, irmãos, do cuidado da igreja em lutar por lei justa no país, porque as leis que são feitas no país são para o bem da própria igreja também. Elas precisam ser justas, corretas. Nós não podemos permitir leis injustas no país, porque quando essas leis injustas são aplicadas, você não pode nem mesmo lançar mão de uma última lei que era uma lei romana. Um cidadão romano não poderia ser condenado antes de ser julgado. É lícito condenar alguém antes de julgá-lo, sendo ele romano, cidadão romano. Veja o verso 26, ouvindo o centurião procurou o comandante, ele disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? Ele disse, sou. E há uma diferença entre ele e Paulo. No 28 ele diz, ora, eu sou porque gastei muito dinheiro para ser. Paulo diz, eu nasci. Não gastei um centavo para ser romano. Eu nasci. E aí, imediatamente se afastaram que estavam para inquirir com açoite.
O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. Veja, ele estava amarrado sem ter sido julgado. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos de que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Agora, Paulo vai falar ao sinédrio. Ele vai ter a oportunidade de falar. Porque as leis, essa lei específica, era uma lei justa. Ninguém pode ser condenado antes de ter sido julgado. Seja quem for. Não só para a igreja, mas para o mundo. Toda pessoa. A igreja tem que zelar por leis justas. Nosso Senhor é justo e o seu povo ama a justiça. Até as leis do Estado precisam ser leis justas. E a igreja do Senhor se levanta contra qualquer tipo de injustiça. Qualquer tipo de lei que se estabelece na nação ou que tenta ser estabelecida na nação, contrária à verdade do Senhor. E isso a igreja tem que ter todo cuidado. A palavra do Senhor, ela encerra esse capítulo e nos ajuda então a entender, irmãos. Né? Veja, um aspecto importante. O apóstolo Paulo amou aquele seu povo de acordo, esse povo que era um povo segundo a sua carne. Ele chega a dizer em Romanos 9 que ele até morreria para salvá-los, mesmo tendo sido injustamente ferido por eles. Essa é uma pergunta que eu tenho de fazer. Por que até aqui? Que o Senhor ordenou. Mas por que Paulo chega a fazer o que fez? Paulo tinha nos seus ombros uma carga. Fazer conhecido o Senhor dele por toda a terra. Nós temos isso sobre nós, irmãos. Nós temos esse sentimento no nosso coração. As pessoas que estão comigo, elas sabem que eu sou crente, que eu temo ao Senhor. Eu me preocupo com a eternidade dele. Qual a relação que eu tenho com ele? Isso é necessário nós termos. Porque se nós fazemos conforme o Senhor fez, ele veio ao mundo para nos salvar. E as pessoas que estão conosco no trabalho, em qualquer lugar, elas estão indo para o inferno. E nós não temos um peso. Eu preciso proclamar o Evangelho de Cristo a essas pessoas. E o Senhor fará como fez com Paulo. Salvará os seus onde for. Muitos vão ouvir o que você vai falar, mas alguns não vão entender. Mas os eleitos de Deus virão ao Senhor certamente. Paulo ouviu o que o Senhor disse. E por último, certamente nós temos que demonstrar que fomos salvos pelo Senhor, pela nossa vida de obediência. Não é essa uma verdade apenas desse texto. Queria encerrar com vocês lendo a Escritura. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Verso 1 em diante. Até o 3 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido. Por isto, se guardamos os seus mandamentos. Como que sabemos que a salvação nos alcançou? Se guardamos os mandamentos do Senhor. Senhor, o que devo fazer? Essa é a pergunta do pecador que foi salvo, do morto que ressuscitou, do cego que passa a enxergar. O que farei? Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus de toda glória e misericórdia, que o Evangelho de Cristo anunciado e proclamado, por meio da pregação e na história da conversão do apóstolo Paulo, nos impressiona, Senhor, pelo poder transformador do Evangelho. Ó Deus, extraordinário, perseguidor para perseguido, de inimigo para servo do Senhor. Ah, Deus, isso enche o nosso coração de esperança. E deve encher o coração da tua igreja também. Porque se há no nosso meio, certamente, aqueles que lutam grande tribulação em pecado, entendendo que estão perdidos, eles saem daqui com a certeza, pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo, no poder do Espírito Santo. O Senhor pode transformar qualquer indivíduo para a tua glória. Esteja ele onde estiver, vivendo do modo que ele estiver, o Senhor é poderoso para arrancá-lo das trevas. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.